Uma crise afeta a pós-graduação na educação física. É um tsunami sobre mestres e doutores dessa área. Mas essa crise não está restrita apenas à educação física. Ela diz respeito a todas as áreas e, para entendê-la, nós precisamos lançar um olhar mais amplo sobre o sistema de pós-graduação do Brasil como um todo. Segundo dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, entre 2014 e 2017, o número de doutores sem emprego formal na sua área de especialização cresceu mais de 50%. Muitos desses doutores não estão tecnicamente desempregados, mas ao invés disso, estão ocupados em trabalhos que não exigem a qualificação acadêmica que eles possuem. A taxa de desemprego propriamente dito entre quem possui doutorado é estimada em 25%. Quer dizer então que de cada 100 doutores, 25 estão desempregados. Entre o conjunto da população, considerando tanto os que têm doutorado quanto os que não têm, a taxa de desemprego é de cerca de 14%. Um índice elevado, mas bastante abaixo daquele que afeta os doutores. Na prática, a situação significa que obter um diploma de doutorado se tornou uma forma de aumentar as chances de estar desempregado. E é claro, isso contraria todas as expectativas. Alguém que investe tempo, recursos e energia para fazer um doutorado espera obter depois reconhecimento, recompensas profissionais por esse esforço, não desemprego. O próprio investimento público realizado para o funcionamento de cursos de pós-graduação se justifica na expectativa de que os recursos humanos formados nesses ambientes encontrarão depois uso social para suas competências. E tudo isso está sendo frustrado. O que está acontecendo afinal? Qual a situação dos mestrados e doutorados no Brasil e o que pode ser feito a esse respeito? É isso que nós vamos te explicar nesse vídeo. Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E esse é o canal Educação Física SA, dedicado à carreira, trabalho e negócios na educação física. Se você se interessa por esses assuntos, participe da nossa comunidade, se inscrevendo no canal e debatendo com a gente os temas abordados aqui. Vai ser um prazer ter a sua participação. Um dos principais mercados de trabalho para quem possui mestrado ou doutorado no Brasil são as faculdades públicas e privadas, que empregam trabalhadores com essas qualificações como professores. Entre 1995 e 2020, o número de matrículas na educação superior brasileira aumentou quase 400%. Nesse período, foram criadas novas universidades, ao mesmo tempo em que políticas governamentais ampliaram o crédito estudantil por meio de programas como o FIES e o ProUni. Mas se houve tamanha expansão em instituições de ensino superior, que é um dos principais mercados de trabalho, por que tanto desemprego entre quem possui doutorado? Embora a expansão das instituições de ensino superior tenha sido expressiva, ela foi, assim mesmo, bem menor do que a expansão da oferta de vagas para estudantes de pós-graduação. O número de professores empregados em instituições de ensino superior, fossem públicas ou privadas, aumentou 95% entre 2000 e 2019, segundo os dados do Ministério da Educação. Já o número de estudantes egressos dos cursos de doutorado no mesmo período cresceu impressionantes 363%, expansão quase 4 vezes maior do que os postos de trabalho para professores em instituições de ensino superior. A titulação de novos doutores, portanto, foi muito maior e mais acelerada do que a criação de postos de trabalho para professores universitários. A situação criou uma espécie de exército de reserva que agora eleva os índices de desemprego entre os que possuem doutorado. Outro aspecto decisivo para explicar a crise de empregos para os recém-saídos da pós-graduação reside nas transformações que aconteceram nas instituições privadas de ensino superior. Nos últimos anos, grandes corporações empresariais surgiram e abocanharam crescentes fatias desse mercado. O processo começou no final da década de 1990 e foi se acelerando nos anos seguintes. Até 1996, era proibido que instituições privadas com fins lucrativos atuassem no ensino superior.
Até essa data, apenas instituições privadas de natureza filantrópica tinham autorização para atuarem nesse setor. Com o fim dessa proibição, diversas instituições privadas e com fins lucrativos foram criadas para atuarem no ensino superior. Até 2010, o crescimento das matrículas em instituições privadas e com fins lucrativos foi da ordem de 500%. Agora, boa parte das matrículas no ensino superior acontece em instituições de ensino privadas e com fins lucrativos. Nada menos que 62% de todas as matrículas atuais do ensino superior brasileiro estão concentradas entre os 10 maiores grupos educacionais privados e com fins lucrativos: Croton, Estácio, Unip, Laureate, Cruzeiro do Sul Educacional, Ser Educacional, Uninove, Anima, Unicesumar e Adtalem Global Education. Diferente das faculdades particulares mais antigas, filantrópicas e sem fins lucrativos, essas novas empresas têm como principal propósito a geração de lucros. Como consequência desse novo arranjo, o modo como se organiza o ensino superior privado mudou drasticamente. Qualquer medida que parecesse capaz de reduzir os custos e, assim, aumentar os lucros foi implementada, independente dos efeitos sobre a qualidade do ensino. Primeiro, aumentaram o tamanho das turmas. Depois, juntaram em uma mesma aula estudantes de cursos diferentes. Por último, a oferta de cursos à distância foi radicalmente ampliada. Atualmente, as matrículas em cursos à distância já superam as matrículas em cursos presenciais. 53% das matrículas no ensino superior brasileiro acontecem em cursos à distância, sendo 83% dessas matrículas naquelas 10 maiores instituições privadas e com fins lucrativos. O tipo de expansão do ensino superior promovida por essas instituições, onde antes eram necessários 20 ou até 30 professores, agora é possível empregar apenas 6 ou 7. Ou até menos, né? É o paraíso dos empresários. E o inferno dos professores. Faculdades privadas mais antigas, mesmo que não tivessem fins lucrativos, se viram então diante de uma concorrência que era simplesmente impossível vencer. Segundo disse certa vez um responsável por uma empresa de consultoria que atua no mercado educacional, o crescimento foi tanto que tornou o nível de competitividade insuportável. A ampliação das faculdades privadas continuou mesmo depois que a demanda reprimida por educação superior diminuiu, o que só fez aumentar a concorrência entre as faculdades e forçar uma redução do valor médio das mensalidades, espremendo a margem de lucro do setor. Essas novas empresas do mercado privado de educação superior criaram um modelo comercial não apenas agressivo, mas degradante para todo o ecossistema universitário brasileiro. Para tentar sobreviver, o principal e quase único recurso para as antigas faculdades privadas e sem fins lucrativos passou a ser adotar as mesmas estratégias empregadas por essas novas faculdades com perfil empresarial. Ou então, fechar as portas. Tudo isso permitiu que houvesse expansão do ensino superior sem a necessidade de um aumento correspondente no número de professores. E para agravar o quadro, essas transformações nas instituições privadas não são o único obstáculo que dificultam a empregabilidade de doutores no Brasil, conforme nós vamos te mostrar agora. Se as possibilidades de emprego no ensino superior são limitadas, quais alternativas estariam disponíveis? Onde mais os mestres e doutores poderiam encontrar ocupação que não apenas em faculdades? Em países como os Estados Unidos, apenas cerca de 33% dos doutores trabalham em faculdades. De acordo com um relatório recente da National Science Foundation, 67% dos doutores nos Estados Unidos são ocupados em empresas, governos e organizações não governamentais. No Brasil, no entanto, existem duas importantes barreiras para a incorporação de mestres e doutores em outros segmentos que não apenas o ensino superior. A primeira delas é o distanciamento entre o sistema produtivo e o sistema de pesquisa das universidades. Segundo uma pesquisa liderada por Mariana Mazzucato, uma reputada professora de economia da Universidade de Essex, a relação entre as universidades brasileiras e as empresas do país é marcada por fragmentação e até mesmo por antagonismo. Além disso,
o período de forte expansão da oferta de mestrados e doutorados no Brasil coincidiu com uma retração da indústria do país. Nesse período, a economia brasileira esteve entre as que mais rápida e precocemente se desindustrializou no mundo. O resultado da situação é que setores produtivos que precisem do trabalho qualificado de mestres ou doutores simplesmente são pequenos demais para absorver os mais de 20 mil novos doutores formados todos os anos. Ao invés de hubs biotecnológicos, farmacêuticos, químicos ou de engenharia, o grosso da economia brasileira é formada por coisas como vendedores ambulantes, padarias, barbearias e salões de beleza, onde as qualificações de um mestre ou de um doutor não se fazem muito necessárias. O desencontro entre as demandas do mercado de trabalho e a formação oferecida pelos cursos de pós-graduação pode ser fonte de angústia e frustração. Uma geração de estudantes de pós-graduação tem sido preparada para se tornar professores em universidades. No entanto, ao terminarem seus cursos de doutorado, esses jovens se veem diante de escassez de oportunidades de trabalho no ensino superior e se sentem então incapazes. Com esse vídeo, além de nos solidarizar com essa geração, a gente quer também disseminar informações acerca dos problemas que estão em volta da pós-graduação e chamar a atenção para o fato de que o buraco é muito mais embaixo. Até por isso, a gente deixou na descrição a referência de algumas reportagens, artigos e livros que nós usamos para esse vídeo. Você que está cursando ou concluiu recentemente o mestrado ou doutorado não deve se sentir culpado e sozinho diante desses problemas. O problema não é uma eventual falta de capacidade. Na verdade, o problema é de ordem matemática. Simplesmente não há espaço nas instituições de ensino superior para esse número tão grande de mestres e doutores. É claro que existem algumas oportunidades disponíveis, mas elas enfrentam concorrência cada vez mais feroz. Alguns concursos para contratação de professores têm contado com 60, 80, até 100 candidatos para uma única vaga. Nesse contexto, é inevitável que pessoas capazes e talentosas não sejam aprovadas e fiquem de fora. Além disso, não há empregos em tamanha quantidade para esse perfil profissional em empresas de outros setores, conforme a gente já enfatizou antes. A pergunta que fica no ar é o que fazer então? Eu acho que, antes de tudo, os cursos de pós-graduação talvez devessem ser seriamente repensados. Uma vez que é impossível absorver novos doutores nas instituições de ensino superior, a formação oferecida pelas pós-graduações talvez não devesse se limitar ao treinamento para a elaboração de artigos ou para exercer a docência no ensino superior. E também não seria o caso de preparar os estudantes de pós-graduação para trabalhos em outros setores, já que esses empregos, na verdade, não existem na proporção necessária. A alternativa mais óbvia talvez seja uma nova ênfase em uma formação voltada para a inovação empreendedora. Os jovens doutores brasileiros precisam estar preparados para criarem eles próprios as empresas que não existem no mercado brasileiro. E esse assunto do empreendedorismo como alternativa para o mercado de trabalho é controverso e complicado. Por isso mesmo, a gente vai voltar a esse assunto em outro vídeo mais adiante. Então a gente quer te pedir duas coisas. Primeiro, encaminhe esse vídeo para todo mestre e doutor que você conhece. Fica ligado, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para receber as notificações dos novos vídeos. A gente quer muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente. O que você acha que pode, que deve ser feito para aumentar as chances de empregos para quem tem mestrado e doutorado? Conta aí pra gente. Valeu, galera. Grande abraço, ótima semana de trabalho para vocês. Valeu!